Olá, boa noite, telespectador, telespectadora. Está no ar, ao vivo, TV Com Debate desta terça-feira, dia 25 de agosto. Hoje nós vamos discutir assuntos importantes e relevantes em relação ao trânsito. E para isso a gente trouxe o presidente do Sintralto, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Autoescolas da Baixada Santista e Litoral. É uma grande representatividade, né, presidente? Boa noite. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Boa noite. É um prazer estar falando com vocês e realmente é assim. Nós temos uma representação de 3.000 trabalhadores em 19 cidades e uma extensão imensa, né? De Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo, até o Vale do Ribeira, na região do Pariquera Sul, Jacupiranga ali. Eu fiz a introdução do nosso convidado e não disse que ele é o José Ernesto Castilho, que é o presidente do Sintralto. Junto comigo aqui, e também vai falar um pouco dessa questão da polêmica no trânsito, sobre um simpósio que vai haver em São Vicente, que a gente vai abordar no segundo bloco, o advogado Márcio Cruz. Isso. Boa noite, doutor. Vai ter direito coletivo de atleta profissional também nesse evento que a gente vai falar do Sintralto. Você também é especialista em direito desportivo? Exato, Guto. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Realmente, esse painel eu briguei com o presidente para que constasse do evento, até por conta da minha área de atuação principal hoje, que é direito desportivo. E será um simpósio onde serão abordados temas gerais não só de direito, mas da área sindical. E principalmente o tema mais polêmico do momento, que é a crise econômica e esse impacto nas relações de emprego e de trabalho, né? Era isso que eu ia perguntar para o Zé Ernesto. A crise econômica, então, também chegou no mercado de autoescolas. Porém, como a gente conversou um pouco antes, hoje praticamente ter uma habilitação faz a diferença para se ter uma boa colocação, uma recolocação no mercado de trabalho. Explica como é que está o mercado atualmente das autoescolas, Ernesto. Bom, perfeitamente. O que acontece é que assim, é uma prestação de serviço, né? Então afeta, mas a necessidade hoje que se tem de voltar ao mercado de trabalho, de se colocar ou de se manter, então a habilitação é essencial, né? Seja ela amadora, que é a categoria A ou B, que é carro e moto, e a profissional, que é a partir da C, que é caminhões, ônibus e carretas, que é a D e a E. Então, hoje, não há como o trabalhador se manter no mercado se ele não estiver preparado. Então, um dos quesitos realmente é a Carteira Nacional de Habilitação. Eu queria que você explicasse se houve muita diferença, porque recentemente, para ter a primeira habilitação, houve uma série de mudanças. A obrigatoriedade de um determinado número de aulas noturnas, a questão do simulador. Como é que está essa situação, Zé Ernesto? As autoescolas tiveram que comprar os simuladores? Como é que foi resolvido esse problema, se é que foi resolvido? Ainda não foi resolvido, né? Essa não é bem a nossa área, né? Nós somos profissionais, só que assim, o que nós temos acompanhados é que assim, as empresas estão investindo nos simuladores e volta e meia eles entram com o processo, é obrigatório o uso do simulador, que ao meu ver é importante para o ensino desse aluno, que será um condutor, então ali ele pode vivenciar momentos que ele não pode fazer na rua, ou seja, exceder velocidade, fazer curvas de forma indevida, para ele então ter a noção do que pode ocorrer, e num carro na prática ele não pode fazer isso. Outra situação é a questão da aula noturna. Ela é interessante para treinar o condutor, né? No entanto, ela deixa tanto o condutor como o profissional muito em risco, né? Em situação de risco, porque hoje nós temos a segurança pública que está complicado, né? E geralmente até para dar instrução fica difícil à noite. Uma baliza, parar no lugar, porque geralmente tem que ser um lugar que não tenha tanto movimento. Aqui em Santos faz-se ali no começo da Afonso Pena, na parte perto da Avenida Mário Covas, ali na área portuária. Realmente é um lugar mais calmo e aí vai em cima do que você falou, da questão da segurança. Guto, é mais calmo em termos. Em termos, porque na verdade ali tem em frente ao treinamento, por exemplo, da categoria A, moto, há uma balança, né, essa de caminhões, e ali transita caminhões frequentemente. Passei por ali. Aquela via é Cipriano Barata.
ela é um acesso rápido a Afonso Pena, então diversos caminhões fazem aquele acesso, carros, então é constante, né, o trânsito de veículos ali, interrompendo as aulas desses alunos que ainda estão em experiência, estão começando a ter habilidade, não têm toda a noção técnica e... Às vezes estão perdendo medo, Exatamente. Estão se soltando um pouco mais e aí precisa ter uma atenção redobrada no final das contas. Exatamente, isso deve ter, o profissional que fica próximo, ele fica apreensivo, ele está toda hora orientando a gritos, né? Porque um veículo que você deixa o aluno e você fica próximo, você não pode anteceder uma manobra errada dele, né? Então você tem que prever e controlar através das palavras, né? Tentar mexer com o emocional dele para que ele não cometa nenhum erro. Pode ser fatal. Como é que é o mercado de trabalho aqui na Baixada? O mercado de trabalho ainda tem demanda? Já chegou num nível que saturou ou há espaço ainda para crescimento? Olha, depois que regulamentou a profissão do instrutor, isso aconteceu em 2010, a coisa mudou de figura um pouco, né? O profissional, ele envelheceu um pouco e com a sua experiência ele se manteve no mercado. Porque é uma grande rotatividade desse instrutor, né? Desse profissional. Mas a demanda, sim, porque, como eu disse anteriormente, é uma necessidade, né, de se ter essa habilitação para estar no mercado de trabalho, até para ir e vir, né? Todo mundo quer o lazer, então isso é importante. E acontece que, então, tem a demanda. É que, às vezes, ela está mal direcionada em algumas questões, mas tem a demanda, sim. Qual o perfil do motorista hoje, de quem quer tirar a habilitação? É mais mulher, é mais homem? Ou está igual? É bem os dois, né? As mulheres agora elas estão assim, com uma iniciativa maior, né? Elas sabem da necessidade e elas estão em todos os quesitos se adaptando, se incluindo, né? Então, elas estão adquirindo seu veículo, muito mais agora mulheres em motos, que era uma coisa que era mais difícil, eram mais homens. Então, assim, mas ainda é por igual. Até as motos, as mulheres agora também fazem frente aos homens, né? Fazem Tem mais frente, mulher que homem em moto. E pilota bem, viu? Pilota bem. Tem umas que se dedicam nas aulas e aprende bem. A mulher é muito mais cuidadosa que o homem, não é isso? Porque tem um tabu aí que a mulher não dirige bem. Eu acho que não é muito por aí, porque tem muito homem aí que... A mulher ouve, né? Então, isso para o instrutor é muito importante. A gente passa as instruções na intenção não só dele passar na prova, mas para que ele tenha uma leitura, né, de como que é o trânsito, tudo, antecipe-se de algumas situações de risco e a mulher percebe-se isso e absorve mais fácil. Entende e depois executa. Eu vou aproveitar, depois eu quero ouvir a opinião do Dr. Márcio Cruz. A gente tem umas imagens a polêmica na parte de trânsito aqui em Santos e a questão da rotatória que foi implantada pela Prefeitura lá no Canal 7, no cruzamento da Avenida General San Martín. A gente está vendo as imagens aí. Imagens da rotatória na Avenida São Martim com a Rei Alberto I na ponta da praia. Na semana passada, 2 carros, um deles caiu no canal, o outro chegou, ultrapassou aquele jardim, destruiu a mureta ali, mas não chegou a cair. O que falta, Zé Ernesto, você que é condutor habilitado, o que falta nas pessoas que a rotatória foi feita justamente para se reduzir a velocidade naquele trecho, para se evitar acidentes. Ali era um cruzamento, antes não havia sinais, foram colocados semáforos, a prefeitura decidiu, por meio da CT, alterar isso e construir essa rotatória aí. Na tua opinião, você já passou por ali? Tem algum problema na tua avaliação ou são os motoristas os problemas? Bom, Guto, eu acho assim, primeiramente tem que parabenizar a CT, porque ao meu ver as rotatórias é algo importante nas vias, para dar fluxo, né? Então, e agora aos condutores a gente tem que um pouco lembrar daquilo que foi vivenciado na aula teórica, né? As aulas teóricas têm a questão da direção defensiva, que se aplica-se muito à questão da rotatória. Foi o que não foi utilizado pelos Dá para continuar rodando o VT, Walter, por favor? Certamente o condutor que transitava ali estava em uma velocidade alterada, não viabilizou a sequência nova da via,
Né? E achou que ali continuava sendo um cruzamento. Exatamente. Ele já devia estar acostumado a passar por ali e não se ateve que houve essa alteração. E certamente cruzou o canal entrando para dentro. Na semana passada a gente teve uma polêmica aqui com o Eduardo Filetti, sobre a questão se há preferencial numa rotatória. Eu queria que você explicasse também essa situação, a gente continuou com as imagens. Eu queria pedir para você, Walter, que continua deixando as imagens enquanto o Zé Ernesto, aí o Dr. Márcio também pode opinar. Antes que você fale, você tem alguma dúvida de rotatória, Dr. Márcio? É tranquilo. Obedece a sinalização, dê preferência, não tem problema. Olha, minha carteira é antiga, né? 96 eu praticamente completei 18 anos, aquela coisa, vou fazer os exames para pegar a minha CNH. Mas do que eu aprendi, do que eu tenho em mente no trânsito, quem está na rotatória tem a preferencial. Quem já entrou na rotatória. Quem já entrou. Então, no caso desse carro, dessa foto, se puder segurar, Walter, nesse caso aí, esse carro preto tem a preferencial, ele já está na rotatória. Ele já está na rotatória, ele tem a preferencial. Se alguma outra intersecção da rotatória tiver algum carro, ele tem que aguardar que esse veículo, né, ele passe. Agora, todos os dias, no trajeto ao trabalho, eu passo por uma rotatória, que é perto ali da Ana Costa. E o problema é o seguinte, não tem essa consciência, não. Eu sempre dou eu breco, espero ver se ele entende da lei do trânsito e depois eu avanço, porque se não houver esse pensamento, a rotatória perde a função. Ou seja, porque se uma parte dos motoristas ficar esperando todo mundo passar, ali vira uma preferencial, não tem um motivo. Rotatória tem preferencial, Zé Ernesto? Bom, eu entendo e sigo as normas do Código de Trânsito Brasileiro, né? E ele diz que quem já está na rotatória é que tem a preferência. Eu, ao chegar na rotatória, eu tenho que visualizar se não há um veículo para depois adentrar nela, né? Ou seja, você tem que obedecer o pare, colocar o carro em ponto morto, ver a situação ao redor e aí sim, se houver possibilidade, entrar. Esse é o procedimento. Isso mesmo, Guto. Eu passei por lá e está bem sinalizado, né? A CT fez um bom trabalho e é assim, respeitar a sinalização. Ela pode ser vertical ou horizontal e respeitando ela você vai evitar uma série de constrangimentos e de situações de perigo, né? O que existe lá no local, hoje a CT implantou refletivos em toda a circunferência da rotatória. Para o motorista que vier em direção a esse cruzamento, que a rotatória foi colocada, ele tem uma noção de que ali ele vai ter que fazer realmente o contorno, ele não vai poder seguir, porque ali não é mais um cruzamento. Nada melhor do que especialistas, Dr. Márcio, também passa por rotatória, mas não é essa. Não é essa. Mas dá preferência sempre. Eu dou a preferência, mas assim, é um pouco questão de cultura também, né? E aquilo que a gente comentava antes do programa, hoje todo mundo tem pressa, todo mundo está estressado e acaba que fica para segundo plano essas questões das regras de trânsito, né? Você percebe muito isso, Zé Ernesto? Você continua sendo instrutor ou você divide o tempo com o sindicato? Na verdade, eu estou agora afastado, né? E toda a minha atividade é no sindicato, né? Mas o que você percebia dentro do... Pode tirar. Maravilha, Walter. O que você percebe É cultural? O motorista precisa ter um pouco mais de educação, não é só pegar o volante... Sim, sim. O primórdio é ser, né, responsável, respeitar o próximo, né, e obedecer os códigos. Então, isso é difícil para todo mundo, como bem disse o Dr. Márcio. Hoje o tempo está escasso, né? Tudo que a gente faz em cima do tempo, com muita pressa, e ignora algumas situações, o que pode custar caro, né? Então, e muitas vezes até a vida das pessoas. Exato. Eu queria, senhores, abordar agora os temas do simpósio. É o primeiro simpósio que vai acontecer aqui na nossa região. Além da questão do mercado de trabalho, Zé Ernesto, o que você destacaria, o que vai acontecer, qual vai ser a programação e o que você destacaria como o tema importante, além dessa questão do mercado de trabalho? Bom, o simpósio é o primeiro, como foi bem dito, da categoria. É uma iniciativa nossa, né, doutor? A gente engajou
a fazer uma discussão ampla, né, com demais sindicatos da Baixada Santista e do Estado de São Paulo, alguns até fora do Estado, porque a gente vê a necessidade de colocar temas como ações de cumprimento, dissídio coletivo, a convenção coletiva de trabalho, situações que a gente vivencia no sistema judiciário, né? Então, tudo isso é importante para o trabalhador, né, ter requisitos para, numa negociação coletiva, levar coisas que realmente ajude tanto o empresariado como ao profissional, né? Então, a nossa intenção com esse evento é praticar o network de notícias de situações sindicais, mas em prol de uma categoria, tanto a classe laboral como a econômica também. Eu acho que tem que tirar esse paradigma que, né, o patronal discute os seus interesses e o profissional, diferentemente, os seus, né? Até porque tem que andar junto, né? A atividade ela é unida, né? Ela tem que ser por conta da sua prestação de serviço, né? Não se trabalha um só, né? Então, a gente, com esse simpósio de temas sindicais, quer até derrubar certas barreiras, né, trazendo, né, os dois meios para discutir e ter o melhor para esse momento atual, né, que nós vivemos. Doutor Márcio, na área jurídica, o que vai ser discutido lá? Além da tua especialidade, além da questão trabalhista, também direito desportivo. Aí depois a gente fala, na área jurídica, como o Zé Ernesto citou, o que mais acontece na categoria? Bom, um dos pontos principais aí do simpósio, na área jurídica, né, óbvio, é a questão do precedente normativo 119, né, que aborda, assim, é um precedente normativo editado pelo TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e ele veda que seja a cobrança da contribuição assistencial que decorre da negociação coletiva do sindicato, que ela seja cobrada do trabalhador não associado, né? Sendo que aquela negociação coletiva ela vai privilegiar a categoria como um todo. A coletividade inteira. A coletividade inteira, né? Tanto como a representação do sindicato, depois da Constituição Federal de 88, ela abrangeu a coletividade, a categoria como um todo. Então faz essa separação. Quando tem a contribuição assistencial, tem essa separação. Não pode cobrar do trabalhador não associado. Esse precedente tem essa previsão e vai ser o primeiro tema, o primeiro painel que vai ser abordado pelo Dr. César Augusto, que inclusive é da Comissão Especial de Direito Sindical da Seccional da OAB de São Paulo. E aí tem uma corrente no TST, né, que está tratando e analisando a possibilidade de cancelamento desse precedente normativo. Ou seja, passar a se cobrar de todos, independentemente de serem ou não vinculados ao sindicato. Exatamente. O que, em termos financeiros e até mesmo porque assim, o sindicato, a gente tem que abordar também a importância do sindicato, né? O sindicato ele tem que fazer uma luta pela sua categoria, né? Ele tem várias formas de atuar no mercado, só que essa luta é em prol de todos e assim, ele está, a partir do momento que o sindicato está em funcionamento, ele tem que dar toda essa assistência. Mas muitas vezes tem entidades sindicais que têm um respaldo financeiro por conta do tamanho da categoria, que tempo o tempo já de existência, que tem um suporte financeiro sustentável. E, por outro lado, existem muitas entidades sindicais que têm dificuldades financeiras porque têm limitações na arrecadação, então, seja como no quadro associativo, seja nessa questão das contribuições. Então, é bom fazer esse destaque para poder justificar que essa análise está sendo feita no TST para que ocorra o cancelamento do precedente normativo 119. Ou seja, de acordo com a lei vigente, vamos usar um exemplo aqui, eu não sou sindicalizado, você é sindicalizado, você tem o desconto, eu não tenho. Numa negociação coletiva de um índice de reajuste, de uma disputa judicial da categoria,
caso a categoria saia vencedora, eu sou beneficiado. Caso haja um aumento salarial em função de um trabalho do sindicato, eu sou beneficiado, mesmo não contribuindo para isso. Exatamente. É assim que funciona atualmente. E vocês querem mudar essa situação, passar a cobrar de todo mundo, como acontece com a contribuição sindical. Exatamente. Vamos lá. Explica essa separação e essa diferença, por favor. Primeiramente, é como você pontuou. Por exemplo, eu sou associado, eu já tenho que pagar a mensalidade como associado para o sindicato, e ainda se houver a negociação coletiva e a implementação de uma contribuição assistencial, novamente só eu que vou pagar. Correto? Aquele que não é associado, ele não tem nem que pagar a mensalidade. E ainda vai ser beneficiado com a negociação, mas não vai poder ser descontado nada dele. Então, só para ver, essa balança você acaba indo... você acaba até contrariando o princípio da isonomia e também como se fala, da sindicalização, né? O princípio da representatividade. Da representatividade sindical. E aí o que acontece? Você acaba desprestigiando, né? Zé Ernesto, importante essa mudança, na tua opinião? Vai ajudar os sindicatos? Sem dúvida nenhuma, é importante sim. Porque quando nós iniciamos um processo de discussão salarial e de benefícios, a gente começa ele muito antes de até mesmo chamar a Assembleia, né? Ano a ano é discutido com muita seriedade todas as questões, como avançar, porque quando nós levamos a proposta e ela é apresentada à categoria para ser aprovada ou não e depois apresentada ao sindicato patronal, tem que se tomar o cuidado de fazer algo sensato, porque de outro lado está a sustentabilidade da empresa, a garantia de emprego. Então nada é feito de um ato irresponsável. E nós fazemos isso sempre no coletivo, não há uma distinção. O nosso empenho sempre é no coletivo. E nada mais justo, né, para o crescimento e o fortalecimento do sindicato, todos participarem. Essa eu acho que é uma visão do Sintralto e da maioria dos sindicatos, né, em diversas categorias. É importante deixar claro que nos últimos 6 anos, nosso segmento de autoescolas, né, nós avançamos em ganho salarial mais de 460%. Né? Realmente a gente se encontrava em situações difíceis, a categoria era desvalorizada, o trabalho era quase em sua total maioria, ele era informal, então a gente vem com uma luta constante, foi regularizada a profissão do instrutor, que deu garantias a ele, que instituiu metas, né, regras, e isso foi importante. Depois teve a questão da aula noturna, o simulador, a questão agora recentemente tentando se há ou não o direito do adicional de periculosidade para quem tem atividade na categoria A. Todas essas lutas são feitas pelos sindicatos. Os sindicatos, e aí distintamente, o sindicato patronal luta pelos seus interesses, o sindicato profissional pelos seus. Então a gente defendeu por inúmeras vezes vários projetos de leis que queriam tentar derrubar a regulamentação da profissão ou modificando ela e que nós achamos prejudicial ao trabalhador. Então a gente defendeu a manutenção dela por diversas vezes. Na aula noturna nós temos um projeto com o deputado Vicentinho desde 2011. Né? Então, uma situação que tramita lá, a gente busca uma adequação, né? Não é mudar, não é tirar o direito do condutor de ter aula à noite, mas uma adequação para que seja seguro, tanto para o pretendente à habilitação, quanto para o instrutor, dando garantias para ele de segurança e saúde. Né? Hoje, como é que funciona, se eu quiser ser um instrutor de autoescola, como é que existe um curso, eu vou ter que fazer vou ter que ser qualificado para isso, porque você falou que a profissão agora está regulamentada. Como é que funciona? Guto, eu agradeço pela pergunta, porque realmente é uma coisa que quem está em casa e está nos assistindo deve estar se perguntando. Pô, se eu quiser ser instrutor, o que necessito, né, fazer? Então, nós temos hoje um curso de instrutor, de formação de instrutor, que tem 180 horas aula.
né? Esse curso só é permitido fazer quem já tem a categoria, tem habilitação por mais de 2 anos e a categoria D por pelo menos 1 ano, né? Então, 2 anos de habilitação e 1 ano na D. E aí, para o nosso telespectador entender, a categoria D é aquela categoria que habilita o condutor em ônibus, okay, né? Então, ônibus acima de outros lugares, né? Então, e essa necessidade é porque, assim, entende-se os sindicatos profissionais que é necessário ter experiência para você passar a experiência, né? Eu particularmente acho, e juntamente com a federação nós trabalhamos para aumentar o número da carga horária da formação do instrutor. Na tua avaliação, quantas horas seriam ideais? O dobro. 360 horas seria o ideal para iniciar e mais, ter a inclusão da aula prática. Acredite que hoje toda a carga horária de 180 horas é só no teórico. Não existe nenhum tipo de experiência prática, de situação prática? Nenhum tipo. Porque assim, o carro que o candidato, né, a habilitação faz as aulas é duplo comando. E você tem que ter uma destreza como instrutor, porque na verdade você está guiando. E você guia de uma forma diferenciada, porque você tem que antever o que vai fazer o aluno, e se for errado você tem que corrigir a tempo para evitar o acidente. Então, além do duplo comando, não tem volante, e isso daí necessita uma experiência sim. Então, hoje, o mercado de trabalho, se o instrutor não passa por um treinamento específico dentro da empresa, e na minha experiência, esses 9 anos de vivência aí no movimento sindical, representando os trabalhadores de autoescola, eu não vejo isso, né? Eles são colocados lá sem experiência para dar aula no trânsito de hoje, que nós comentávamos várias situações perigosas, né? Questões pessoais. Então, isso é importante ter isso. A gente está defendendo, está brigando muito por isso e vamos levar essas autoridades do DENATRAN ao Conselho Nacional de Trânsito e para que a situação seja analisada por eles e que se crie uma alternativa e altere, né? Inclusive a resolução 358, que é quem determina todas as situações para atividade em autoescola. Perfeitamente. Eu vou ter de fazer um rápido break, o TV Com Debate volta em instantes. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou, as pessoas mudaram, o mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Alô, alô, nação santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada. De segunda a sexta-feira, ao vivo, do meio-dia à 1 da tarde. Conto com você. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Já estamos de volta com o TV Com Debate desta terça-feira. Antes de voltar ao nosso debate com o presidente do Sintralto, o José Ernesto, e o advogado Márcio Cruz, eu queria lembrar você, telespectador, que às 22 horas nós temos a Hora dos Negócios, programa com o contador Gabriel Jacinto, que vai falar de contabilidade, tecnologia e empreendedorismo. 22 horas aqui na TV Com, não perca a Hora dos Negócios. Senhores, nós estamos falando aqui no intervalo de várias situações relativas à autoescola, principalmente ao carro que é usado para se treinar os futuros condutores. Você falou de carro de comando duplo. Explica para o nosso telespectador, Zé Ernesto, o que é o carro de comando duplo e o que tem do seu lado, ou seja, do lado do acompanhante. Não é um carro comum, né? Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador. Bem, Guto, o carro de duplo comando, na verdade o instrutor que acompanha o candidato, né, a habilitação, ele tem um pedal, que é de embreagem, e um pedal de freio, né? Há um retrovisor também interno, e ele utiliza-se do retrovisor direito, do lado externo do veículo, para poder visualizar toda a via. O mais importante é ele estar sempre atento, porque ele tem que antecipar certas manobras dos alunos, né, para evitar acidentes. E é costumeiro a gente ter que, com o braço, a mão, intervir no volante, né, e tirar, distanciar o veículo de ciclistas na via, né, porque a gente está... A noção de distância também é que não é... importante e é sempre bom passar para o candidato que ele tem que manter uma distância de 1,5 m, né, a distância entre um carro também, muitas vezes... A bicicleta é como se fosse um veículo, ele tem que pensar já e se condicionar, raciocinar dessa forma. Exatamente, né? Sempre cuidando do menor, né? E manobras também à esquerda e à direita, né? Então a esquerda sempre aberta, a direita sempre fechada. Então é uma situação que a gente sempre está, ou numa situação de pânico, onde ele acelera demais, a gente tem que cortar a embreagem, né? E retirar o veículo do engate, né, no câmbio, então deixar ele em ponto neutro. Então todas essas ações devem ser sempre bem calculadas pelo instrutor, que tem que estar atento e orientando também o aluno. Quais são os vícios mais costumeiros que o candidato apresenta, Zé Ernesto? É a mãozinha no volante? É a pose de... não é a postura correta do motorista? Na verdade o câmbio... A mão sempre no câmbio é uma das situações. O outro é descansar o pé na embreagem, né? O que não é ideal, não é bom para o carro e nem para a destreza na direção.
Outra situação, o braço para fora, né? Que é uma infração de trânsito, aliás, o braço para fora. Exatamente. E o indivíduo ainda nem tem habilidade, já quer andar sem uma das mãos no volante, com o braço para fora. Então, essas situações a gente sempre tem que estar orientando, né? O meu instrutor, não sei se passou, o doutor falou que a sua carta é de quando? 96. A minha é de 89. O meu instrutor, ele até brincava comigo, que a postura, as mãos no volante, a gente tinha que fazer um 10 para as 2. Aqui, porque é aí que você tem toda a segurança e a dirigibilidade do carro. Não é a mão aqui, não é a mão embaixo, são as duas mãos de forma fazendo firme. Uma espécie de 10 para as 2 no relógio, ou 10 e 10, se preferirem. É assim mesmo, essa é a postura correta de segurar o mais volante. correto, né? Porque para até se adquirir a habilidade necessária, né, você tem que estar sempre com os punhos firmes, né, segurando de forma correta, para poder você virar o volante, né, e evitar um acidente. Então, isso é o correto mesmo. Quem aprende a dirigir em ladeira, vira um bom motorista? Olha, eu acho essencial ensinar, sim. Tem algumas cidades onde nós temos a representatividade e elas são planas. Mas é sempre bom encontrar um local, porque hoje todo condutor, né, ele tem se locomovido por todo o país com muita frequência e vai sempre ter uma situação dessa. Embora a tecnologia ajude, né, com alguns carros que não deixam o veículo retornar, mas é sempre bom estar preparado para não sofrer na hora que chegar a ter um momento desse. Então, é ideal sim fazer. Porque na minha avaliação, o motorista, o candidato que está aprendendo, ele tem que aprender a dominar aquele jogo acelerador e embreagem. Perfeito. Para ele aí saber quando mudar as marchas e a partir daí se tornar um bom condutor. Esses veículos novos, né, mesmo um carro popular, ele é muito bom nesse sentido, né? Então isso já facilita muito. Agora tem que ter sim esse controle, né, entre a embreagem e a aceleração. O que nós temos que frisar é que não é correr que é a grande valia, né? O que determina que o cara é um bom condutor não é o fato dele correr mais, né? E sim dele prever situações de perigo e se antecipar, evitando elas. Esse é o bom condutor. A baliza continua sendo o grande vilão dos condutores, dos candidatos no dia do exame? O aluno ele sempre chega assustado, sim. E se você não tiver pulso como instrutor, ele quer fazer a baliza no segundo dia já. Ele ainda nem sabe andar para frente e já quer encaixar o veículo. Mas é porque ele está se preocupando com aquele espaço, aquela vaga, né? Então a gente sempre tem que tranquilizar ele, que é o momento certo e que ela não é tão difícil. São situações, são combinações assim como no passo de dança, né? Se você executar eles de forma correta, um de cada vez, você encaixa uma carreta. E a prática vai dando essa facilidade, essa tranquilidade? Sim, sim. É essencial, principalmente quem agora é recém-habilitado e tem a sua permissão, não deixar a permissão na estante, na carteira, utilizar-se de um veículo, sim, sempre iniciando em vias que são menos transitáveis, né? Ou seja, com menor fluxo, para poder ir ganhando confiança. Mas não deixar, não. E na hora de fazer uma manobra, procurar uma vaga um pouco maior e não deixar um eventual colega, namorado, marido, uma mulher, namorada manobrar para você. Porque senão você nunca vai conseguir... Nesse caso é o bom senso, né? Então, no começo, quando você está aprendendo, você vai ter que caminhar um pouco mais. Vai sempre procurar a vaga mais distante, mas é que é mais fácil de se encaixar. Isso não significa que quando você voltar não esteja difícil para você. É verdade, porque pode haver uma movimentação ali, aquela vaga ficar sem encurtada. E na condução é sempre importante nunca deixar que outros influenciem você, né? Então, hoje nós discutimos muito sobre a questão do cinto de segurança no banco traseiro, e a gente vê inúmeras vezes as pessoas dizem, mas por que você vai colocar o cinto no banco traseiro? Isso não precisa, você está dentro da cidade. E, na verdade, essa pessoa que está dizendo isso, às vezes é o condutor, o passageiro da frente, e ele pode ser o mais prejudicado nesse sentido, né? Então, quando se projeta um corpo, né, se aumenta muito o peso dessa pessoa e pode machucá-la e vir a machucar quem está na frente. Ou seja, não adianta a pessoa da frente, seja o condutor ou o passageiro, estar com o cinto de segurança se o passageiro de trás não estiver, porque se houver um acidente ele não vai estar contido pelo cinto, ele vai se projetar
para frente, com certeza vai dar uma carga nas pessoas que estão na frente, isso vai causar acidente mesmo eles estando os da frente com o cinto de segurança. Na aula teórica de direção defensiva passa inúmeros vídeos sobre isso, os instrutores frisam bem que é necessário ter o uso do equipamento de segurança que tem no veículo, então o cinto de segurança ele foi colocado ali, foi projetado para salvar vidas e tem que se fazer, não pode se ignorar essa situação, tem que se fazer, tem que usar para preservar a vida de todos dentro do veículo. Doutor Márcio Cruz, vamos ter também, então, no primeiro simpósio de temas sindicais Sintral 2015, Direito Coletivo e o Atleta Profissional de Futebol. Explica pra gente como é que vai ser essa questão do atleta profissional de futebol, porque hoje evoluiu muito essa questão, inclusive sindical, participativa. A gente tem o movimento Bom Senso, que tenta defender os direitos dos atletas profissionais, alguns acham que é jogadores, outros atletas profissionais. Como é que você acha que tem que ser a denominação da categoria? Atleta profissional ou jogador profissional? Bom, é parte da modernização, parte da evolução do futebol e do esporte como um todo, né? Embora, por incrível que pareça, o único esporte considerado profissional no Brasil é o futebol. Só. As demais categorias são, embora todo um aparato profissional que tem, às vezes, melhor que o do futebol, são consideradas modalidades não profissionais, né? Também já usando a nomenclatura técnica que não é mais amador. Não é mais amador, é não profissional. E é atleta profissional, o correto é esse. Tem que ser encarado dessa forma, porque é uma evolução legislativa que teve e um avanço, né, no cenário da profissão do atleta. Eu acredito que, mais do que a nomenclatura atleta profissional, eu bato muito em cima disso quando eu estou nos bastidores, nas conversas, atuando também, que hoje em dia, infelizmente, a categoria profissional é encarada somente como, ele saiu da categoria de base e foi para o profissional. Mas é preciso inverter essa visão, e aí é uma consciência não só de dirigente de futebol, os atletas têm que ter essa consciência. É cultural também. Você não ganha dinheiro para jogar bola, você ganha dinheiro para ser um profissional, um empregado do clube, e você tem que seguir, né, as diretrizes, respeitar a hierarquia. Se comportar como um profissional. Se comportar como um profissional. Isso, até porque esse avanço ainda é carente aqui no país, mas lá na Europa, os atletas, e às vezes por isso que às vezes alguns atletas brasileiros não são bem vistos lá fora, porque lá os atletas se encaram como um profissionalismo. Ele sabe que tem o manager, do manager ele não pode passar e se reportar diretamente ao diretor, ao presidente da entidade de prática desportiva, né? Então, é necessário ter essa evolução. Então, se a gente for ver, tem muita coisa para evoluir no cenário ainda aqui no futebol e no esporte como um todo. Essa questão que você citou do jogador quando vai para o exterior, principalmente para a Europa, a gente sente isso quando alguns deles retornam. Exatamente. Eles voltam com uma outra postura, inclusive falando melhor, agindo melhor, a postura é outra, e eles aí encaram realmente a questão profissional de frente e se tornam realmente bons profissionais, né? E profissionais na concepção da palavra. A cultura, a ida para o exterior, ela influencia nesse sentido? E a gente também pode considerar o inverso, o atleta que não se dá bem na Europa também pode ser por causa disso, e ele não entender como é que funciona a estrutura, o business do profissionalismo do futebol internacional? Exatamente, Guto. Você falou bem, um paradoxo aí, né? Tanto volta aquele profissional evoluído, porque entendeu, conseguiu se adaptar a uma outra realidade e teve vontade para evoluir, né? Porque lá o atleta ele tem mais tempo vago do que aqui no Brasil. Então, muitos deles sabem aproveitar essa oportunidade, estudam, evoluem, aproveitam, estudam a língua local, estudam algumas questões que eles já têm para o futuro, né? Que a carreira é curta. Então, eles ganham tempo lá fora e evoluem, e quando retornam, você já vê ele com um perfil diferenciado. Ao mesmo tempo, alguns, é aquilo que você falou,
batem lá e não ficam muito tempo, retornam. Por quê? Porque não conseguiram entender o processo de adaptação. É claro, não é fácil, não é só culpa do atleta, é uma questão cultural do nosso futebol, e aí passa por todos os envolvidos no sistema, não é só o atleta, né? Mas, assim, alguns conseguem extrair o melhor e fazer esse processo de evolução. Como é que está a questão trabalhista do futebol? Está difícil? O futebol sempre teve esse problema da falta de união dos jogadores, principalmente em se acreditar numa representatividade do sindicato. As negociações contratuais são feitas pelos procuradores, pelos empresários, pelos advogados. Quando existe uma pendenga, eles vão à justiça com os advogados, o sindicato pouco participava. Como é que está essa situação agora? O atleta profissional, ele percebeu a importância do sindicato? Sim. O que acontece? O problema todo da questão sindical, quando a gente fala vamos falar do futebol, que é a modalidade profissional, e aí os doutores Tiago e Felipe Rino, que estarão vindo para esse painel, vão poder expor essas dificuldades que eles enfrentam também. O problema maior é que o sindicato acaba ficando com aqueles 97%, 95% da realidade do futebol. Que são uma realidade dura. Aqueles atletas que não vão tirar salários milionários. O atleta que acaba tendo um salário de 1 salário mínimo a 3 salários mínimos, né? Mas só para efeitos de contrato, porque nem recebem. Condições precárias de alojamento, né, e de alimentação, vários fatores de insalubridade dentro, né, higiene, tudo, várias dificuldades de estelionatários, de golpistas que prometem uma colocação num clube grande do sul-sudeste e, na verdade, enganam, tomam dinheiro desses... Exatamente. É uma luta por um sonho. O atleta está ali, ele está enfrentando diversas adversidades, mas com aquela ideia de que eu vou acabar me destacando aqui, eu vou galgar algo maior, vou para uma equipe melhor. Aí os outros de 3% a 5%, né, também assim, não é que eles também têm vida fácil aqui no Brasil, não. Hoje em dia tem acontecido muito assim, ele assina um contrato, sabendo que é aquele contrato que lá na frente ele vai entrar na justiça, vai esperar 7, 8 anos, e também buscando uma vitrine, mas esse daí tem condições, não que seja correto, mas ele tem uma condição de suportar esse momento. Ele tem uma reserva. Ele tem reserva, ele já teve uma carreira. Que ele sabe, a maioria sabe que aquele valor que está sendo anunciado, que ele está dando sorriso lá com a camisa do clube, não vai ser honrado. Não vai ser honrado completamente, isso aí é público e notório. A gente acha que não tem clube hoje que pague em dia nenhum. Todos estão com dificuldades. É lógico, pode ter, assim, alguns, a gente tem clubes com uma saúde financeira boa, como é o caso do Atlético Paranaense. É um clube que tem... É um clube viável hoje, né? Tanto que dentre os 20 clubes da Série A, numa projeção de estudos que foram feitos para a adesão no parcelamento do Profut, o Atlético Paranaense fica na lanterna, ele fica em 20º, mas positivamente, entendeu? Ele seria o que pagaria um valor menor em parcelamento, porque é o que tem uma dívida menor. Que tem uma melhor saúde financeira. Inclusive teve o estádio com incentivos da maior parte privados, né? Então ele tem uma saúde financeira boa hoje. E alguns outros modelos, mas são raras exceções, né? Assim, os principais clubes a gente sabe como tem enfrentado aí as dificuldades. Senhores, o simpósio também vai abordar uma questão que está todo mundo falando, que é a questão da terceirização. Eu queria saber, a terceirização prejudica o teu mercado de trabalho, Zé Ernesto? Olha, Guto, na minha opinião, prejudica a todos. Todas as atividades, né, têm um risco aí. É claro que tem inúmeras situações que são discutidas, alguns avanços, né, porque essa atividade já ocorre, mas tem muita coisa que tá muito ainda não está clara, né? E isso pode colocar em risco todas as atividades. Então, o Sintralto tem a ideia de que esse contra a terceirização. Não é legal, esse projeto de lei não é legal. Doutor Márcio, também? O que você... A gente tem que ter sempre o pé atrás quando trata de mexer na legislação e principalmente que possa vir a prejudicar o trabalhador.
né? A terceirização, desde sempre, não foi um bom negócio para o trabalhador, né? E nem para a própria empresa que está contratando o serviço de terceirização, também para ela, assim, talvez seja viável, mas ela sabe que ela acaba pagando a conta, porque as empresas de terceirização acabam não tendo um serviço qualificado muitas das vezes. Elas, todo mundo sabe, acabam fechando as portas, e o responsável subsidiário acaba sendo aquela empresa que foi que contratou o seu serviço. O trabalhador acaba também sofrendo esse reflexo. Porque né? não tem os direitos ali garantidos. Não tem os direitos nem nem respeitados, e também entra naquela zona de espera do Poder Judiciário, que é um dos piores caminhos em termos de tempo, né? Mas a gente no dia vai ter uma palestra aí do Dr. Cleiton Dias, do escritório do Dr. Francese, profissional altamente... Escritório Francese de Advocacia, Dr. Heraldo Francese, um abraço ao Dr. Heraldo. E é uma pessoa qualificada, professor da Unimonte, titular lá na cadeira de Direito do Trabalho e Previdência Social. Vai estar abordando esse tema aí com muito mais destreza. Vocês têm tido problemas com terceirização aqui em autoescola? Não, porque a regulamentação não permite, né? Então, na regulamentação da profissão de vocês já está claro ali? Na regulamentação da prestação de serviço, certo, que é lei específica e é feita pelo Conselho Nacional de Trânsito. Então, isso ainda está dando algumas garantias, mas a gente tem um receio, sim, que possa interferir futuramente. Quantos trabalhadores vocês têm aqui na base de representatividade, Zé Ernesto? Em CFC, autoescolas, cerca de 3 mil trabalhadores. Que agora mudou também essa nomenclatura, não é mais autoescola, é Centro de Formação de Condutores. Perfeito. Centro de Formação de Condutores, categoria A para o teórico e categoria B para as aulas práticas. Qual é a representatividade? Os trabalhadores mais, aproximadamente o número aqui? 3 mil. Em média. 3 mil. Entre pessoal administrativo e instrutores? Ou só instrutores? Não, instrutores, pessoal administrativo, o que a gente chama de retaguarda também, diretores de ensino e diretores geral. A database de vocês é? Em maio. Então, conseguiram garantir pelo menos a inflação? Começaram a negociar antes da crise, ficar... Na verdade, a gente teve um êxito até maior. Teve 11,13% no nosso maior índice. O que a gente avançou mais foi na categoria E, que houve um escalonamento. Um ganho real, um ganho acima da inflação. Um ganho acima da inflação. Então, a gente, esse ano, a categoria eu acho que ficou satisfeita com o trabalho do sindicato. O Sintralto tem sede, fica onde, Zé Ernesto? Sim, ele tem sede, a sede é na Avenida Prefeito José Monteiro, ali em São Vicente, e todos estão convidados a irem lá, visitar a sede. Prefeito José Monteiro, número? 773, sala 22. Fica aberto, é horário comercial? Horário comercial, das 8 ao meio-dia e das 13 horas até as 17 horas. O primeiro simpósio de temas sindicais do Sintralto vai acontecer no dia 28 de agosto, na Câmara Municipal de São Vicente. Exatamente. É entrada, as pessoas que quiserem acompanhar, elas precisam se credenciar? Como é que funciona? O credenciamento vai ser feito lá mesmo, né? Qualquer um que quiser participar, quiser ter as informações, acompanhar todas as atividades, inicia às 8 horas com o credenciamento, e a gente está convidando a todos para ir participar. É interessante, é importante, porque a categoria precisa realmente receber a informação, discutir. Os sindicatos também devem ir para participar, dividir as suas experiências, né? Isso vai ser muito importante. Eu estou vendo aqui no prospecto que vocês me trouxeram, o apoio, as pessoas, a OAB São Paulo vai participar. Eu queria que você rapidamente fizesse uma seleção dos palestrantes, além do Dr. Márcio Cruz, quem que vai... Você vai presidir um painel? Ou vai também fazer uma... Eu vou estar palestrando junto com a doutora Aurélia, de Bauru, ação de cumprimento e também o Instituto do Comum Acordo nos dissídios coletivos. Gostaria também de destacar rapidamente, Guto, que tem um painel muito interessante, que é a participação do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego,
onde teremos representantes desses dois órgãos e a atuação deles, a participação deles voltada para o direito, para a atuação na área sindical, né? E doutor Arthur Meirinho, que é procurador, né, do trabalho, e a doutora Carmen Sinira, que é auditora fiscal do trabalho aqui em Santos. Que inclusive já esteve aqui no nosso programa na semana passada, um abraço para ela. Nós vamos ter também um profissional do DIEESE, que vai trazer aí em um dos painéis a colocação técnica, né? Isso vai ser muito importante. Presidentes de central sindical, temos presidentes de federações, a FEINCH, a Federação Interestadual, vai estar presente, que representa os trabalhadores, né, a âmbito nacional. E, enfim, vai ter diversas pessoas que vão lá nos prestigiar. Quero destacar na abertura a presença do Dr. Dionei. Ele é gerente da Gerência Regional do Trabalho e Emprego aqui de Santos e vai estar presente conosco lá também. Perfeito. Primeiro simpósio de temas sindicais Sintralto 2015 vai acontecer no dia 28, a partir das 8h30 da manhã, na Câmara Municipal de São Vicente, que fica na Rua Jacó Emerick, 1195, no Parque Bitaru, em São Vicente. Vamos prestigiar, é sempre importante que temas que interessam a todas as pessoas sejam discutidos, é o momento de se tirar dúvida, se fazer alguns questionamentos. Queria agradecer demais a presença aqui do presidente do Sintralto, José Ernesto Castilho, e do advogado Márcio Cruz. Casa está aberta, compareçam, venham mais vezes, fiquem à vontade, muito obrigado pela participação. Eu queria agradecer principalmente a você, telespectador do TV Com Debate, muito obrigado pela audiência. Não esqueça, logo mais, Hora dos Negócios, Gabriel Jacinto vai tirar todas as dúvidas. Hoje nós temos uma entrevista com a Thaís Lima, uma santista que nos Estados Unidos conseguiu empreender, trouxe uma marca norte-americana para o Brasil. Ela vai dar mais detalhes, vai tirar todas as dúvidas. Hora dos Negócios, às 22 horas. TV Com, o debate fica por aqui. Eu queria agradecer demais a você, telespectador. Até amanhã. Tchau.